Crente está na prática de pecado, sim, todos os dias, todos os momentos, 24 horas por dia. O crente pensa que se arrependeu, porque ele parou com alguns pecados. Ele pensa que é santo, porque não comete alguns pecados. Eu sempre tenho dito, nós temos pecados diferentes. Eu cometo alguns que você não comete, você comete alguns que eu não cometo. Inclusive, o crente acha que pode tomar ceia, porque ele não está na prática do pecado. Porque se estiver em pecado, se estiver na prática do pecado, não se deve tomar a ceia. Queridos, eu sempre digo, há 13 listas de pecados no Novo Testamento. E eu e você praticamos, nessas 13 listas, há dezenas e dezenas de pecados. Eu e você, o crente, por mais santo, por mais consagrado que seja, ele pratica pelo menos 1/3 desses pecados todos os dias. Eu peguei uma única lista de pecado aqui para mostrar para você. Sabe qual é o problema do crente? É porque para ele só existem duas categorias de pecado: pecado moral e pecado sexual. Se ele não estiver cometendo pecado moral e pecado sexual, ele acredita piamente que não está pecando. A famosa lista de 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. E olha o que é interessante. O texto começa dizendo que não vai herdar o reino de Deus e termina dizendo que não vai herdar o reino de Deus. Mas a cabeça do crente, ele pode cometer todos os pecados dessa lista. Quem não vai herdar o reino de Deus é o homossexual, o efeminado e o sodomita. Não é isso? O texto vai dizer: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está vendo aí? Não vos enganeis, nem impuros. Vamos falar a verdade. Você de vez em quando não tem alguns pensamentos impuros? Aí o texto vai continuar: nem idólatras. Eles acham que os idólatras são os católicos. Qualquer coisa que eu dou muita importância, sabe? Qualquer coisa que eu tenho extremo respeito, extrema veneração, que eu tenho extrema reverência e atribuo poder àquilo, essas 5 características é idolatria. E o crente faz isso com o lugar que eles chamam de templo, com o altar, com o livro que chama de Bíblia. Alguns pastores, alguns cantores, celebridades, o óleo ungido, idolatram a cerimônia do batismo, a cerimônia da ceia, tanta coisa que eles idolatram, entende? Mas não, eles não pecam, nem adúlteros. Preste atenção, olhou para alguém e desejou, Jesus diz que já adulterou. E efeminado, querido, não é homossexual. Essa palavra e esse conceito não existia há 2000 anos atrás. A palavra é malakoi, que quer dizer roupas finas, roupas caras, roupas granfinas. O texto está falando de injustiça, entende? Aqueles que se vestiam bem desfaziam, desdenhavam daqueles que não tinham como vestir. O texto não está falando de homossexual, no original não, nem sodomita. Sodomita também não fala de homossexual. Sodomita é quem faz o sexo anal de forma bruta, brutalizando o outro. Pode ser homem com mulher ou homem com homem. Brutalizou, é um sodomita. Então o texto não está falando de homossexual, ok? Mas suponhamos que sodomita e efeminado sejam sim homossexuais. Mas e os outros pecados que eu estou falando? Aí ele continua por aí: nem ladrões, tudo bem, a grande maioria dos crentes não roubam, mas ele vai dizer: nem avarentos, avareza, desejo de possuir mais, eu quero mais, entende? Então, eu quero buscar, eu quero ter, eu quero possuir. E também tem o munheca de samambaia, né? Um mão de vaca, isso também é avareza. Nem bêbados, nem maldizentes, aqui lascou, entende? Porque se os maldizentes não vão herdar o reino de Deus, acabou, está todo mundo no inferno. Mas o crente fala mal de todo mundo o dia inteiro. Mas quem não vai para o céu é o efeminado e o sodomita. Eu só gostaria de entender o seguinte: na mesma lista que começa dizendo que não vai herdar o reino de Deus e termina: nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, o verso 9 começa dizendo que não vai herdar o reino de Deus e o verso 10 termina dizendo que não vai herdar o reino de Deus. Por que eu posso ser idólatra? Por que eu posso ser avarento? Por que eu posso ser impuro?
Por que eu posso falar mal das pessoas e eu não cometo pecado? Por isso eu posso participar da ceia. Eu posso fazer essas coisas, eu não estou na prática do pecado. Desse texto aqui, quem está na prática do pecado é o homossexual. Isso na cabeça do crente. Então, querido, eu só te falei de uma lista. Eu provei para você. De 10 pecados aqui, eu e você praticamos pelo menos uns 5 deles todos os dias. Se é isso que é prática de pecado, que vai mandar para o inferno, que não vai deixar ir para o céu, vamos todos dar as mãos e ir para o inferno. Entendeu? Confesse agora, vamos abrir o confessionário. Hoje, você não falou mal de ninguém? Ontem você não falou? Anteontem você não falou? Então você está na prática do pecado. Você é um maldizente e não vai herdar o reino de Deus. Você só precisa saber o que é o reino de Deus. Não é o que te ensinaram.